Hoje, no Conversando com Economistas, vamos conversar com William Retamiro. Ele é professor, é economista, integra o Fórum Acadêmico aqui do Corecon São Paulo, a Comissão de Economia Solidária e também é delegado municipal na cidade de Jacareí. William, satisfação falar contigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conversando com Economistas. Satisfação, Renato, perdão. Muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, saúdo a todos e todas as economistas aí, colegas. Hoje a gente vai bater um papo aí de vários assuntos. Para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua atuação profissional, a escolha por ser economista, por atuar como professor. Conta aí para a gente. Perfeito. Vou tentar dar uma resumida aqui. Primeiro, o motivo pelo qual eu optei por estudar economia, né? Eu, antes de estudar economia, eu estudei um pouquinho de teologia, né? Por conta, assim, não concluí, não fui seminarista, não fui nada disso, não, tá? Mas é que eu sempre gostei bastante de estudar, curiosidades e coisas do tipo. E ali eu comecei a discutir algumas questões de comportamentos sociais, né, pensamentos diferentes, né, essas coisas todas, o que nos leva a entender cada vez mais a importância do respeito, da diversidade, quer seja a área que for. E, nesse sentido, eu acabei querendo entender por que alguns países crescem mais do que os outros. Já comecei nessa linha, né, se isso tinha alguma coisa a ver com as relações sociais e tudo mais, e me levou a pensar, estudar, daí fui verificar. Ciências sociais, daí eu falei assim, mas ciências sociais, no dia a dia, eu não sinto assim que eu vou conseguir me adaptar. Tentei economia, né? E aí, desde 2010, estou graduado como economista. Olha, muito bom, a trajetória é muito boa, né? E deu certo, né? Valeu a pena, Felizmente. né? Felizmente. Perfeito. William, conhecendo um pouquinho aí do seu início aí na área, da sua formação, hoje você, além de ser professor, você integra esse fórum muito importante aqui, que é o Corecon Acadêmico, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desse fórum aí na missão aí do curso de Ciências Econômicas? Sim, sim. Bom, eu acredito que a profissão de economista ela está em transformação nesse momento, já há alguns anos e continuará ainda por mais alguns. Mas o pensamento econômico, com o surgimento das novas economias, né, economia ambiental, economia social, economia solidária, economia da cultura, economia digital e tantas outras, né, que estão surgindo, faz com que o pensamento, né, e o modus operandi da profissão de economista ela comece a ser revista. E a questão acadêmica ela é fundamental para poder se colocar. Né, conversando bastante com os colegas, né, do fórum, né, que participam desse fórum, o professor Antônio Fernando, né, o presidente Pedro Afonso e tantos outros colegas que ali estão, a gente sempre debate e discute sobre a necessidade de se pensar qual será a função dos economistas no futuro. Né? Porque nós temos aí as tecnologias, né, as inteligências artificiais que fazem as contas em questões de fração de segundo. Mas e aí? A análise crítica e propositiva, ela estará baseada em quê? Né? O que se espera do economista? Porque hoje nós temos relatórios diversos, softwares diversos, como eu comentei, e que dão resultado. A questão é entender, aquele resultado é bom para quem e o quanto. Então, uma análise sobre uma perspectiva de uma economia social, de uma economia que causa impacto no meio ambiente, né? Como nós já temos visto, no caso do Rio Grande do Sul, essa discussão climática, qual é a participação da economia em tudo isso? Como o economista deverá analisar esse processo? Então, acredito que a questão acadêmica ela tem que ser colocada à luz para se discutir qual é a função dos economistas, das economistas para o futuro. Então, acredito que essa seja uma das áreas, né, importantes desse fórum da academia. Nessa linha de raciocínio, eu queria que você falasse um pouquinho do ensino, né, de ciências econômicas nas faculdades. Como você vê hoje essa evolução, né, que aconteceu durante anos aí, e com tantas oportunidades, com tantas mudanças que nós temos automaticamente, como está, na sua visão, esse ensino das ciências econômicas? O ensino das ciências econômicas, particularmente, eu acredito que nós precisamos avançar nesse sentido. Nós precisamos colocar todo esse arcabouço, né? Uma das linhas da minha área de pesquisa é a economia solidária, né? Onde uma área que eu já atuo há mais de 20 anos,
né, tanto na parte acadêmica como na parte do campo, né, com especialização, minha tese de doutorado foi sobre bancos comunitários e o quanto isso é importante. E quando eu estava fazendo, né, todo o arcabouço teórico, digamos assim, da minha tese, eu percebi que há poucos estudos por parte de economistas sobre as áreas de economia social. Então, eu acredito que o ensino ele precisa trazer e resgatar a função principal da ciência econômica, que é estudar o ser humano, que estudar as pessoas, a sociedade. Entender que todo o processo que se coloca no entorno é resultado do comportamento humano, tanto que na economia a gente estuda comportamento do consumidor. E é isso que determina, muitas vezes, as decisões econômicas, né? O trade-off que se coloca tanto, né? Então, o ensino de economia, no meu entendimento, é importante, sem dúvida alguma, a microeconomia, a macroeconomia, a econometria são instrumentos e ferramentas fundamentais. Porém, ainda precisa perceber que estas novas economias já estão colocadas no mercado, aliás, sempre esteve, já estão começando a ser percebidas agora, e entender como trabalhar de forma sustentável nesse sentido, para que o ensino ele acompanhe os novos conceitos, a modernidade, o que se coloca no mundo afora, para a gente poder saber com que o ensino ele precisa ser inovador, crítico e propositivo. Isso só se dá mediante uma reformulação no processo do ensino da economia. Além do fórum acadêmico, né, como você já citou bem aí, dentre as várias economias que surgem, você faz parte da comissão aí da Economia Solidária, que é coordenada aí pelo nosso conselheiro Carlos Cordeiro, né? Queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não conhece o que é a economia solidária, qual a sua função atual e quem deseja conhecer um pouquinho mais dessa segmentação. Ok. Bom, a economia solidária, apesar do nome, né, o pessoal ainda confunde a palavra solidária com caridade, e não tem nada a ver. Economia solidária é uma estratégia de política pública para poder se desenvolver a geração de trabalho e renda de forma produtiva. Eu sempre gosto de ressaltar que os empreendimentos econômicos solidários, que são aqueles que estão dentro de um dos princípios da economia solidária, que eu já vou comentar, eles estão competindo no mercado como qualquer outro empreendimento convencional. Porém, as relações de trabalho são diferentes. A economia solidária ela tem como principal foco fazer um pouquinho do inverso do que a gente comentou, colocar a pessoa como um instrumento, o foco principal da ciência econômica. Porque a atividade econômica de um empreendimento não é a questão de visar o lucro, mas sim ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras dentro do empreendimento. E essa ampliação de qualidade de vida não se dá somente por uma questão do resultado financeiro de um lucro ou a retirada, como se coloca no sistema cooperativista. Né? Se dá também por relações de respeito e de inclusão, com foco na participação e emancipação das mulheres no instrumento de trabalho, ter a emancipação também, a democracia financeira por intermédio dos empreendimentos financeiros solidários, que podem ser fundos rotativos solidários, bancos comunitários e outros mais que podem ser desenvolvidos, cooperativas de crédito. Ou seja, é trabalhar a economia solidária como um instrumento, como um princípio para utilizar os instrumentos já existentes, só que de forma a incluir as pessoas dentro do processo econômico e não excluí-las. Só para a gente poder ter uma ideia, aproximadamente no Brasil são quase 50 milhões de pessoas sem acesso ao sistema financeiro. E o sistema financeiro é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, independente do seu nível de renda. Então, pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro para ter uma política de microcrédito para desenvolver as suas atividades, ela, consequentemente, nesse caso, a economia não está cumprindo a sua função, principalmente a sua função social. Então, a economia solidária, ela trabalha num processo de utilizar os instrumentos existentes em prol da qualidade de vida humana, por intermédio das atividades econômicas. Para quem está nos acompanhando e, quer saber um pouquinho mais, se aprofundar no assunto ou se especializar, quais são os caminhos aí para atuar nessa área da economia solidária, William? Bem, eu sugiro procurar núcleos de pesquisa, né? Eu sou integrante, eu estou como pesquisador associado do NUME Ecosol da Universidade Federal de São Carlos, né? Onde eu fiz meu doutorado e ali permaneci, né, como pesquisador associado.
Buscar esses núcleos de pesquisa, fazer alguns estudos específicos sobre o tema e, principalmente, né, entender que são instrumentos, que a economia solidária é um instrumento para democratização do acesso à geração de trabalho e renda, é uma forma de entender isso. Tem muitos vídeos, tem a Secretaria Nacional de Economia Solidária também, que é uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho, que está voltando ativa depois de tantos anos que foi sucumbida ultimamente, nos últimos 4, 5 anos. Então, agora a gente precisa entender o que é essa nova economia solidária. E esse é um bom momento para quem quer conhecer o conceito. Então, buscar núcleos de pesquisas, indicações de leitura, que depois eu posso, por intermédio do Corecon, participar algumas. E, sim, principalmente, buscar fontes sérias, seguras na internet é fundamental para poder entender. E também estar convidado para poder conhecer do Comitê de Economia Solidária, que é do Corecon de São Paulo. Aproveitando, né, para você que está nos acompanhando, acesse o nosso canal lá e procura as lives que já aconteceram sobre o tema. Tem debates, assim, muito importantes que vão te ajudar ainda mais a conhecer a atuação dessa comissão, a conhecer o que é essa economia solidária, com convidados e o pessoal aqui que faz parte da nossa comissão. Acesse lá, TV Economistas, lá no YouTube, confere essas atividades, além de outras também, das outras comissões aí, diversas que o Corecon hoje proporciona para o economista. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua atuação aí. Você está em Jacareí, é isso mesmo, William? Exatamente, Jacareí aqui no Vale do Paraíba. É delegado do Corecon em Jacareí. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação aí na cidade, né, dessa importante região aqui para São Paulo, né? E o que é que um delegado hoje faz? Às vezes surgem várias dúvidas, a gente já comentou em outros programas com o pessoal, com a atuação de um delegado do Corecon São Paulo, e eu queria que você falasse da sua atuação aí em Jacareí. Perfeito, ótimo. Bom, a atuação do delegado, eu vou falar por cidades médias, como Jacareí, por exemplo, né? É uma cidade de aproximadamente 240 mil habitantes, aqui no Vale do Paraíba está entre as 4 com maior PIB e população também. Então, nós temos alguns desafios para poder ser enfrentados. Primeiro que nós temos uma baixa oferta de cursos de economia na região do Vale do Paraíba, apesar de ter quase 2 milhões de habitantes. E dos economistas que estão por aqui, nós temos uma área muito extensa, e estão bastante espalhados aí por diferentes municípios. São aproximadamente 30 municípios aqui na região. Então, o desafio é tentar reorganizar, né, coadunar eles, reuni-los, para poder trabalhar nesse sentido. Tivemos aqui o primeiro café com economistas, numa série de cafés que o Corecon faz, né, pelo Estado de São Paulo. Aqui nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro café com economistas e conseguimos reunir pessoas, né, colegas economistas da velha guarda, da jovem guarda, dos estudantes de economia aqui da região. Então, a gente conseguiu perceber que, à medida em que se tem uma organização, a gente consegue reunir e fortalecer a categoria de economistas. E fazer com que a transferência da experiência dos economistas mais experientes, mais antigos, para os novos, seja salutar. E fazer o processo inverso, né, de que esses novos economistas estão buscando estas novas economias para demonstrar um outro campo existente para aqueles que já têm experiências, né, em outras áreas, sobretudo em área industrial, que é o que prevalece aqui na região. Então, a atuação do economista aqui no Vale do Paraíba, eu vou falar por Jacareí especificamente, é muito satisfatória, porque a gente trabalha no desafio de manter a categoria existente e ocupar os espaços existentes, né? Aqui eu trabalho muito com a questão, atualmente eu desenvolvo uma pesquisa de reflexos econômicos da cadeia produtiva da cultura, né? Ou seja, mostrar que a economia da cultura também tem seu valor, gera trabalho e renda, e demonstrar essas novas economias para a sociedade como um todo, e não somente para a categoria, é uma das funções do delegado de economia. Então, dentre as ações somente dos economistas, para além da categoria, que é demonstrar para a sociedade, para a comunidade do município, quais são as áreas importantes em que a economia pode atuar. E a economia da cultura é uma experiência que nós estamos vivenciando, tem sido bastante positiva, que demonstra a geração de trabalho e renda e destaca, junto com uma outra colega economista, Jade Diniz, que a gente desenvolve nesse programa, o quão importante é essa função dentro de uma comunidade. Bem, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse agora uma dica aí para o jovem economista,
para o pessoal aí que já tem uma bagagem a mais de experiência? Qual a principal dica, em especial para aquele jovem que está iniciando agora ou está começando a atuar no mercado aí, mercado fora? Perfeito. Bom, eu vou puxar um pouquinho do que eu falei. Jovem economista, ouça e aprenda com as experiências dos velhos economistas, né? E os velhos economistas perceberem essas novas economias que estão surgindo e apoiar nesse sentido de se aprimorar, de buscar, de entender esse processo. Eu acredito que a economia, durante muito tempo, vou falar que é um pouco pelo meu tempo, né? Estou hoje com 48 anos, prestes a fazer 49, então a gente percebe um pouquinho, muito do que era voltado muito para o mercado financeiro, para questões industriais, né? Era onde cabia a função do economista, fazendo os relatórios, né, de vendas, financeiros, projeções e coisas do tipo. Acredito que com a modernização, sobretudo posteriormente à pandemia, e alguns reflexos decorrentes de uma reforma trabalhista, principalmente, os novos economistas estão sendo colocados no mercado de uma forma a serem desafiados e percebidos. Então, atentar para essas novas economias que nós comentamos aqui, né? Economia ambiental, economia social, solidária, são fundamentais para a gente poder desenvolver esse processo. Então, perceber essas novas economias é a economia do futuro. São economias, são áreas da economia que são fundamentais. E entender, né? Muitas vezes se busca a profissão para poder ganhar dinheiro, mas depois, com o tempo, a gente vai percebendo que é um reflexo do trabalho em qualquer área, a questão da realização financeira ou não. Então, nesse sentido, convidar os novos economistas, né, a conhecerem essas economias novas, né, sair um pouco do tradicional da macroeconomia financeira, mas perceber o vasto campo que a economia oferece no nosso dia a dia. E, nesse ponto, se dedicar, estudar e avançar para além da faculdade. Buscar sempre um mestrado, se possível um doutorado, uma especialização, para que possa cada vez mais se sentir não somente integrante de um processo, de uma categoria, mas sendo também um promotor da mudança por meio de uma análise crítica e propositiva a partir do seu conhecimento. Muito bom. Acho que a galera anotou aí, ó, todas as dicas para colocar em ação, em prática já a partir de agora. William, obrigado aí por ter conversado com a gente, compartilhado suas experiências aí com o nosso público. Foi muito bom o bate-papo. Obrigado novamente aí por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez à TV Economistas, né, conversar aqui com vários colegas da área de economia. Sempre que eu puder, estou à disposição para colaborar e para poder aprender também, que é fundamental. É isso aí. Muito bem. Obrigado. Conversando com Economistas fica por aqui. Até uma próxima edição. Forte abraço e até lá.